Minha família inteira me observava em silêncio, como se aguardasse um erro específico. Eu nunca tinha percebido o quanto o silêncio pode ser ensurdecedor até aquele jantar de ação de graças. Meu nome é Sarah Mitchell, tenho 28 anos, e durante toda a minha vida acreditei que minha família era apenas um pouco distante, um pouco fria talvez, mas normal dentro dos padrões da classe média alta de Connecticut. Meus pais, Richard e Margaret, meu irmão mais velho Brandon e minha irmã mais nova Emma sempre tiveram essa postura contida, polida, quase britânica em sua formalidade. Mas naquele novembro, algo mudou. Ou talvez eu finalmente tenha acordado para perceber o que sempre esteve ali, me encarando como uma verdade grotesca escondida à plena vista. Tudo começou quando voltei para casa após 3 anos morando em Seattle, trabalhando como designer gráfica freelancer. Eu havia conseguido finalmente um contrato fixo com uma grande empresa de tecnologia e decidi visitar minha família antes de começar o novo emprego. A recepção foi estranha desde o primeiro momento. Quando entrei pela porta da mansão vitoriana onde cresci, com suas paredes de tijolos vermelhos e janelas arqueadas, minha mãe estava parada no hall de entrada. Ela não correu para me abraçar. Não sorriu. Apenas ficou ali, com as mãos cruzadas na frente do corpo, observando. Bem-vinda de volta, Sarah, disse ela com uma voz perfeitamente modulada, sem emoção. Meu pai apareceu logo atrás, ajustando os punhos da camisa social azul marinho. Chegou no horário, comentou ele, olhando para o relógio de ouro no pulso. Sempre pontual. Aquilo me soou estranho porque eu nunca fui particularmente pontual na vida. Brandon desceu as escadas com passos medidos, cada movimento calculado. Irmãzinha, disse ele, mas seus olhos não encontraram os meus. Em vez disso, ele olhou para algum ponto logo acima da minha cabeça. Emma surgiu da cozinha segurando uma xícara de chá, o vapor subindo em espirais preguiçosas. Ela me encarou por 5, talvez 6 segundos completos, sem piscar, antes de finalmente dizer, você parece diferente. Durante os 2 primeiros dias, tentei ignorar a sensação persistente de que algo estava profundamente errado. Eles conversavam comigo, mas sempre com aquele tom formal, distante. Pior ainda, eles me observavam. O tempo todo. Quando eu descia para tomar café da manhã, encontrava todos já sentados à mesa, mastigando em silêncio, e no momento em que eu entrava na sala, 4 pares de olhos se voltavam para mim simultaneamente. Não era um olhar casual de reconhecimento. Era um olhar avaliativo, estudioso, como se estivessem examinando um espécime sob microscópio. Durante as refeições, eu percebia que meus pais mal tocavam na comida. Em vez disso, ficavam me observando mastigar, me observando beber água, me observando usar o garfo. Quando eu olhava de volta, eles desviavam o olhar por uma fração de segundo, mas logo retomavam a vigilância. À noite, eu acordava com sede e descia para a cozinha. Mais de uma vez encontrei Emma parada no corredor escuro, simplesmente ali, de pé, olhando para a direção do meu quarto. O que você está fazendo? Perguntei na segunda vez, meu coração disparando. Ela inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro curioso. Só checando, respondeu. Checando o quê? Insisti, mas ela já estava subindo as escadas, seus pés descalços não fazendo nenhum som no carpete. Na manhã seguinte, decidi confrontar a situação. Sentei-me à mesa do café da manhã e esperei que todos estivessem presentes. Precisamos conversar, anunciei, minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Minha mãe colocou a xícara de café de volta no pires com precisão cirúrgica. Meu pai dobrou o jornal em um quadrado perfeito. Brandon e Emma simplesmente pararam de se mover, como estátuas. Sobre o que, querida? Perguntou minha mãe, mas havia algo mecânico na maneira como ela falou, como se estivesse lendo de um roteiro. Por que vocês ficam me olhando assim? Porque tudo parece tão ensaiado. Foi Brandon quem respondeu, sua voz perfeitamente modulada. Você está imaginando coisas, Sarah. Talvez o estresse do trabalho esteja afetando você. Mas enquanto ele falava, seus olhos não piscavam. Nem uma vez. Não, rebati, sentindo a frustração crescer. Não estou imaginando. Vocês agem como se estivessem esperando que eu faça algo. Como se estivessem esperando que eu cometa algum erro específico. O silêncio voltou, mais pesado dessa vez. Meu pai finalmente falou, Sarah, sempre nos preocupamos com você. É natural que observemos, que cuidemos. Somos família. Mas a palavra família soou falsa saindo de seus lábios, como uma palavra estrangeira pronunciada incorretamente. Decidi que precisava sair daquela casa, nem que fosse por algumas horas. Peguei as chaves do carro alugado e disse que ia à cidade fazer compras. Quando olhei pelo retrovisor ao sair da garagem, vi os 4 parados na varanda, lado a lado, me observando partir. Nenhum deles acenou. Na cidade, entrei em um café e pedi um cappuccino, tentando processar o que estava acontecendo. Talvez Brandon estivesse certo. Talvez eu estivesse sob muito estresse. Mas então meu telefone tocou. Era Emma. Onde você está?
Ela perguntou, sua voz com uma urgência que não havia demonstrado antes. No café da Main Street. Por quê? Você precisa voltar para casa. Agora. Por quê? O que aconteceu? Insisti. Houve uma pausa. Só volte, Sarah. É importante. Ela desligou antes que eu pudesse protestar. Dirigi de volta para casa com o estômago embrulhado. Quando entrei, encontrei todos sentados na sala de estar, dispostos como se estivessem posando para um retrato de família vitoriano. Minha mãe no sofá central, meu pai de pé atrás dela com a mão em seu ombro, Brandon e Emma sentados em cadeiras de cada lado. Sente-se, Sarah, disse meu pai, apontando para uma cadeira solitária posicionada de frente para todos eles. Era como estar diante de um tribunal. Sentei-me lentamente, meu coração batendo descompassado. O que está acontecendo? Precisamos conversar sobre algo, começou minha mãe. Algo que esperávamos nunca precisar discutir. Ela trocou um olhar com meu pai, que assentiu ligeiramente. Há 28 anos, quando você nasceu, algo inusitado aconteceu. Senti minha garganta apertar. Inusitado como? Brandon se inclinou para a frente. Sarah, você se lembra de alguma coisa da sua infância? Alguma coisa antes dos 5 anos? Tentei pensar, mas minha mente estava em branco. Não muito. Fragmentos. Por quê? Porque você não deveria se lembrar, disse Emma, sua voz estranhamente plana. Ninguém se lembra de antes dos 5 anos tão claramente. Mas você não se lembra de nada porque nada havia para lembrar. Meu pai deu um passo à frente. Sarah, você não nasceu nesta família da maneira tradicional. Você foi implementada. A palavra ficou suspensa no ar como um inseto venenoso. Implementada, repeti, minha voz mal passando de um sussurro. O que diabos isso significa? Minha mãe suspirou, como se estivesse cansada de carregar um fardo pesado. Há 30 anos, sua avó morreu de uma doença rara. Antes de falecer, ela participou de um programa experimental. Um programa que prometia preservar essências, consciências, memórias. Senti o mundo começar a girar. Vocês estão dizendo que eu sou, o quê? Um clone? Uma experiência? Não exatamente, disse Brandon. Você é Sarah Mitchell. Mas você também é nossa avó, Catherine Mitchell. Ou pelo menos, carrega pedaços dela. Emma completou, o programa falhou. Ou talvez tenha funcionado muito bem demais. Você deveria ter manifestado as memórias dela aos 5 anos. Desenvolver sua personalidade. Suas manias. Seus talentos. Mas nada aconteceu. Você cresceu sendo apenas, você. Sarah. Uma pessoa nova. Eu estava respirando rápido demais. Isso é loucura. Vocês estão loucos. Estamos dizendo a verdade, insistiu meu pai. E agora, depois de todos esses anos, as coisas estão mudando. Mudando como? Você não percebeu? Perguntou minha mãe, inclinando-se para a frente. Seus gostos? Suas preferências? Você começou a beber chá Earl Grey há 3 meses. Nossa mãe amava Earl Grey. Você desenvolveu repentinamente interesse por jardinagem. Ela era jardineira premiada. Meu estômago revirou. Era verdade. Eu tinha desenvolvido esses hábitos, mas pensei que fosse apenas evolução natural, mudanças de gosto. Vocês estavam me observando para ver se eu ia me transformar nela? Para ver se Catherine finalmente ia despertar, corrigiu Emma. Para ver se você ainda era você. Ou se ela estava tomando controle. Levantei-me bruscamente, derrubando a cadeira. Vocês são doentes. Mesmo que isso seja verdade, mesmo que eu seja parte de algum experimento maluco, eu sou uma pessoa. Eu sou Sarah. Por enquanto, disse Brandon, e havia algo de triste em sua voz. Mas por quanto tempo? Corri escada acima, tranquei-me no quarto e encostei-me na porta, chorando convulsivamente. Aquilo não podia ser real. Não podia. Mas então comecei a lembrar. Pequenas coisas. Como eu sabia instintivamente onde encontrar coisas naquela casa, mesmo incômodos que nunca frequentei. Como certos cheiros me traziam emoções intensas sem explicação. Como eu tinha medo inexplicável de hospitais, e minha mãe uma vez comentou que a avó tinha morrido em um. Peguei meu laptop e comecei a pesquisar. Programas experimentais. Transferência de consciência. Encontrei artigos obscuros, papers acadêmicos rejeitados, teorias consideradas pseudociência. Mas também encontrei algo mais, uma foto antiga em um arquivo de jornal. Família Mitchell participa de programa inovador de preservação de memória. A data, 29 anos atrás. Na foto, meus pais pareciam mais jovens, Brandon era um adolescente, e havia uma mulher idosa. Ampliei a imagem do rosto dela. Meu sangue congelou. Era como olhar para um espelho envelhecido. Os mesmos olhos verdes. O mesmo formato de rosto. O mesmo sinal de nascença acima do lábio superior. Passei a noite pesquisando, lendo tudo que consegui encontrar.
O programa tinha sido real. Chamava-se Projeto Continuidade, e prometia às famílias ricas a chance de preservar seus entes queridos. Mas tinha sido fechado abruptamente após acusações de práticas antiéticas. 15 famílias participaram. 15 crianças nasceram ou foram modificadas. O programa desapareceu, junto com todos os registros oficiais. Mas a internet não esquece. Encontrei fóruns obscuros onde pessoas discutiam teorias conspiratórias. E então encontrei algo que me fez parar de respirar. Um post de 3 anos atrás, de alguém chamado Project Child 7. Tenho 25 anos e acabei de descobrir que não sou quem penso ser. Minha família me observa constantemente. Dizem que estou mudando. Que ela está voltando. Alguém mais passou por isso? Havia dezenas de respostas, todas seguindo o mesmo padrão. Crianças criadas por famílias que participaram do projeto Continuidade. Todas começando a manifestar memórias, preferências, personalidades de pessoas mortas por volta dos 25 aos 30 anos. Algumas histórias eram horríveis. Um usuário descreveu como perdeu completamente sua identidade aos 27, acordando um dia sendo completamente outra pessoa, com memórias de uma vida vivida décadas atrás. Outra falou sobre como sua família a internou quando ela começou a resistir ao processo. Senti náusea subindo pela garganta. Era real. Tudo era real. E eu estava no meio disso. Um som de batida suave na porta me fez pular. Sarah? Era a voz de Emma. Posso entrar? Não, respondi, minha voz rouca. Emma, isso é real? Tudo o que vocês disseram? Houve uma pausa. Sim. É real. E Sarah, sinto muito. Eu queria contar antes, mas mamãe e papai proibiram. Disseram que você precisava descobrir naturalmente, quando Catherine começasse a emergir. E Brandon? Ele sabia. Todos sabíamos. Menos você. Senti uma raiva fria e cortante subindo pelo peito. Então vocês me observaram minha vida inteira como se eu fosse uma bomba relógio? Esperando para ver quando eu ia explodir? Quando eu ia deixar de ser eu? Não é assim, disse Emma, sua voz abafada pela porta. Nós te amamos, Sarah. Mas também amávamos a vovó. E a verdade é que ela ainda está aqui. Em você. E ela quer voltar. Aquelas palavras me atingiram como um soco. Como você sabe disso? Porque às vezes, quando você está distraída, você age exatamente como ela. Você sorri do jeito dela. Você tem manias dela. Ontem, quando você arrumou as flores no vaso da sala, você fez exatamente como ela fazia. Movimento por movimento. Você nem percebeu, mas nós percebemos. Sempre percebemos. Afastei-me da porta, cambaleando. Minha mente estava em frangalhos. Quem eu era? Realmente era Sarah, ou sempre fui Catherine, apenas esperando para despertar completamente? Todas as minhas memórias, minhas experiências, meus sonhos, eram realmente meus? Ou eram apenas um prólogo para a vida de outra pessoa? Aquela noite, não dormi. Fiquei olhando para o teto, sentindo como se minha própria pele não me pertencesse mais. No dia seguinte, o jantar de ação de graça chegou. A mesa estava posta com louça fina, prataria polida, velas perfumadas. Sentei-me no lugar designado, e eles se sentaram ao redor, todos me observando com aquela mesma expressão avaliativa. Sarah, começou meu pai, precisamos que você entenda algo. Catherine não era apenas nossa mãe. Ela era o pilar desta família. Sua sabedoria, sua força. Quando ela morreu, algo se quebrou em nós. O projeto Continuidade nos deu esperança. A esperança de tê-la de volta. Mas eu não sou ela, gritei, socando a mesa. Os talheres chacoalharam. Eu sou Sarah Mitchell. Tenho minha própria vida, meus próprios sonhos. Minha mãe olhou para mim com algo que poderia ser pena. Querida, você sempre foi as duas. A questão é, quanto de você está disposta a deixar ir para permitir que ela retorne completamente? Aquela pergunta me deixou sem ar. Vocês querem que eu desapareça? Brandon limpou a garganta, evitando meu olhar. Não é desaparecer, Sarah. É evoluir. Completar o processo. Catherine está dentro de você, e ela tem o direito de viver novamente. Comecei a rir, um som histérico e quebrado. Direito? O direito dela terminou quando ela morreu. Eu nasci, eu vivi, eu tenho direitos também. Você foi criada com um propósito, disse meu pai, sua voz firme como aço. Esse sempre foi o acordo. Você teve 28 anos como Sarah. Agora é hora de honrar o legado para o qual foi destinada. Empurrei a cadeira para trás com força. Vocês são monstros. Todos vocês. Me criaram como gado, como um recipiente vazio esperando para ser preenchido. Minha mãe se levantou, estendendo a mão. Sarah, por favor, sente-se. Podemos conversar sobre isso civilizadamente. Civilizadamente, gritei. Não há nada civilizado em criar uma pessoa sabendo que você planeja apagá-la.
Emma falou pela primeira vez durante o jantar, sua voz trêmula. Sarah, eu não concordo com isso. Nunca concordei. Mas mamãe e papai, eles estão convencidos de que é o certo. Olhei para minha irmã mais nova, buscando uma aliada, mas vi medo em seus olhos. Medo de quê? De mim? Deles? Emma, me ajude então. Me ajude a sair daqui. Ela balançou a cabeça lentamente. Não posso. Eles não vão deixar. Não agora que o processo começou. Processo? Repeti, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Que processo? Foi Brandon quem respondeu, retirando um envelope grosso do bolso interno do paletó. Temos documentação. Consentimento assinado quando você era menor de idade. Legalmente, você é propriedade do espólio de Catherine Mitchell até que a transferência esteja completa. Isso não pode ser legal, protestei, mas minha voz saiu fraca. A lei é complicada quando se trata de tecnologias experimentais, disse meu pai. E nós temos advogados muito bons. Advogados que têm mantido o projeto Continuidade enterrado por quase 3 décadas. Senti as paredes se fechando ao meu redor. Precisava sair dali. Precisava fugir. Mas quando me movi em direção à porta, Brandon se levantou, bloqueando meu caminho. Ele era alto, atlético. Eu não teria chance em um confronto físico. Não vai ser assim, disse ele, quase gentilmente. Não queremos usar força, Sarah. Queremos que você aceite isso voluntariamente. E se eu não aceitar? Então teremos que acelerar o processo de outras maneiras, respondeu minha mãe, e havia algo frio em seus olhos que nunca tinha visto antes. Existem métodos. Terapias intensivas. Hipnose. Medicação. Catherine deixou instruções detalhadas caso houvesse resistência. Meu sangue virou gelo. Ela sabia? Ela planejou tudo isso? Catherine era uma mulher brilhante, disse meu pai com orgulho genuíno. Ela entendeu que a consciência receptora poderia resistir. Por isso desenvolveu protocolos. Maneiras de facilitar a transição. Olhei para cada um deles, procurando um traço de humanidade, de dúvida, de remorso. Não encontrei nada além de determinação fria. Eles realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Que trazer de volta uma mulher morta justificava apagar uma vida viva. Vocês estão falando de assassinato, sussurrei. Estão falando de me matar. Você não vai morrer, corrigiu minha mãe. Você vai se transformar. Se fundir. Sarah e Catherine se tornarão uma só. Isso é a mesma coisa, gritei, sentindo lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. Se eu não sou mais eu, se minhas memórias, minha personalidade, tudo que me faz ser quem sou desaparece, então eu morri. O silêncio que se seguiu foi brutal. Finalmente, meu pai suspirou. Tínhamos esperança de que você entenderia. Que você abraçaria isso. Mas vejo que não vai ser fácil. Ele acenou para Brandon, que se aproximou de mim. Recuei, mas minha mãe estava do outro lado. Emma permaneceu sentada, olhando para o prato, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O que vocês vão fazer? Perguntei, minha voz quebrando. Vamos ajudá-la a descansar por hoje, disse Brandon, e vi algo em sua mão. Uma seringa. Não, gritei, tentando correr, mas mãos fortes me seguraram. Minha mãe por um braço, meu pai pelo outro. Lutei, gritei, mas não adiantou. Senti a picada da agulha em meu braço, e o mundo começou a ficar turvo. A última coisa que vi antes de desmaiar foram os 4 rostos olhando para mim. E pela primeira vez, percebi que não eram minha família. Nunca foram. Eu era apenas um projeto para eles. Um meio para um fim. Acordei em meu quarto, mas estava diferente. As janelas tinham sido trancadas por fora. A porta tinha uma fechadura nova, com um ferrolho grosso. Meu celular tinha desaparecido, junto com meu laptop. Havia uma bandeja com comida na mesinha de cabeceira, e um copo d'água. Ao lado, uma nota em letra cursiva elegante. Querida Sarah, sei que está assustada. Mas prometo que isso passará. Logo você entenderá. Logo você se lembrará de quem realmente é. Com amor, sua família. Não era a caligrafia de nenhum deles. Era antiga, estilizada. Era a caligrafia de Catherine. Senti vômito subir pela garganta. Corri para a janela, tentando abri-la, mas estava selada. Olhei para baixo. Segundo andar. Muito alto para pular sem me machucar seriamente. Tentei a porta. Trancada, como esperado. Gritei por ajuda, mas lembrei que vivíamos em uma propriedade isolada, cercada por hectares de floresta. Passei horas tentando encontrar uma saída. Revirei o quarto procurando meu telefone, qualquer coisa. Encontrei algo melhor, meu velho laptop da faculdade, escondido no fundo do armário. Eles tinham esquecido dele. Liguei, rezando para que ainda funcionasse. A bateria estava em 43%. Tentei me conectar ao Wi-Fi, mas a senha tinha sido mudada. Claro. Eles pensaram em tudo. Ou quase tudo. Lembrei que anos atrás,
quando era adolescente, tinha descoberto a senha do roteador do escritório de meu pai. Ele nunca a mudava porque era a data de nascimento de Catherine. Tentei. Funcionou. Estava conectada. Imediatamente abri uma aba anônima e comecei a pesquisar. Precisava de ajuda. Precisava de alguém que entendesse o que estava acontecendo. Voltei ao fórum onde tinha encontrado Project Child 7. Criei uma conta nova e postei, sou Project Child 15. Acabei de descobrir a verdade. Minha família me trancou. Vão forçar a transição. Alguém pode ajudar? Localização, Connecticut, propriedade rural perto de Greenwood Hills. Enviei. Agora era só esperar e torcer para que alguém visse. Enquanto isso, ouvi passos no corredor. A porta se abriu, e minha mãe entrou com outra bandeja. Ela viu o laptop na minha mão, e seu rosto endureceu. Sarah, nos decepcionou. Pensei que tínhamos removido todos os dispositivos. Ela avançou para pegar o laptop, mas recuei. Não se aproxime. Querida, isso só está tornando as coisas mais difíceis. Para quem? Desafiei. Para mim ou para vocês? Porque eu já estou no inferno. Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. O Dr. Whitmore virá amanhã. Ele foi o pesquisador principal do projeto Continuidade. Ele saberá como ajudar. Ajudar Catherine a me apagar, você quer dizer. Ajudar você a aceitar seu destino. Ela saiu, trancando a porta novamente. Voltei ao laptop. Tinha uma resposta no fórum. Project Child 15, não fique aí. Eles vão usar terapia de privação sensorial, drogas que suprimem sua consciência atual e amplificam as memórias latentes. Você tem no máximo 48 horas antes que os efeitos sejam irreversíveis. Precisa sair. Agora. Meu coração disparou. 48 horas. Menos de 2 dias para encontrar uma saída ou deixar de existir. Comecei a examinar o quarto com novos olhos. Tinha que haver uma maneira. Sempre há. Lembrei de algo. Quando tinha 15 anos, Emma e eu costumávamos passar mensagens através do sistema de ventilação que conectava nossos quartos. Olhei para a grade de ventilação no alto da parede. Muito pequena para passar, mas talvez grande o suficiente para comunicação. Empilhei livros, subi e sussurrei, Emma? Emma, você está aí? Silêncio. Depois, uma voz abafada, Sarah? Emma. Você precisa me ajudar. Por favor. Você é minha irmã. Eu sei, respondeu ela, e pude ouvir que estava chorando. Eu sei, e eu odeio isso. Mas Sarah, se eu ajudar você, eles vão, não sei o que vão fazer comigo. Eles vão fazer pior comigo. Vão me apagar. Me transformar em outra pessoa. Emma, você tem uma irmã ou não? Longa pausa. Você tem um plano? Meu coração deu um salto. Preciso que você destrancasse minha porta hoje à noite. Depois da meia-noite, quando todos estiverem dormindo. E depois? Depois eu fujo. Vou para a polícia, para a imprensa, para qualquer um que ouça. Exponho o que eles fizeram. Emma hesitou. Eles vão me culpar. Digo que roubei suas chaves. Que você não teve nada a ver com isso. Emma, por favor. Você é minha última esperança. Ouvi um suspiro longo. Meia-noite. Mas Sarah? Corra rápido. Papai tem câmeras por toda a propriedade. Você terá alguns minutos antes que ele perceba. Obrigada, sussurrei, sentindo lágrimas de alívio. Obrigada, Emma. Passei as próximas horas planejando. Vesti roupas escuras. Preparei uma mochila pequena com o laptop, documentos de identidade que encontrei em meu quarto, e dinheiro em espécie que tinha guardado. À meia-noite em ponto, ouvi o clique da fechadura. A porta se abriu uma fração. Emma estava do outro lado, pálida como um fantasma. Vá, sussurrou ela. E Sarah? Não olhe para trás. Desci as escadas com o coração na garganta, cada degrau parecendo um trovão em meus ouvidos. A casa estava escura, silenciosa. Cheguei à porta da frente. Trancada. Claro. Fui para a cozinha, para a porta dos fundos. Também trancada, mas a chave estava pendurada no chaveiro perto da pia. Com mãos trêmulas, destranquei a porta e saí para a noite fria de novembro. O ar gelado queimou meus pulmões, mas nunca senti algo tão libertador. Comecei a correr em direção ao portão principal, mantendo-me nas sombras, longe das luzes externas. Estava a meio caminho quando as luzes da casa se acenderam. Alarmes começaram a soar. Merda! Corri mais rápido, meus pulmões ardendo. Ouvi vozes atrás de mim. Meu pai gritando meu nome. Brandon correndo. Cheguei ao portão, mas estava fechado eletronicamente. Não havia tempo para descobrir como abrir. Olhei ao redor desesperadamente e vi a cerca lateral, coberta de era. Escalável. Corri até lá e comecei a subir, minhas mãos arranhando na madeira áspera. Estava quase no topo quando senti mãos agarrarem meu tornozelo. Não, gritei, chutando.
Acertei algo macio e ouvi um grunhido. Brandon. Dei um último impulso e passei por cima da cerca, caindo do outro lado em uma pilha de folhas molhadas. Levantei-me, ignorando a dor no joelho, e corri para a estrada. Uma luz de farol apareceu na distância. Um carro. Corri para o meio da estrada, acenando loucamente. O carro diminuiu. Era uma picape velha. A janela se abriu, revelando um homem mais velho, de barba grisalha. Você está bem, moça? Por favor, implorei, sem fôlego. Por favor, preciso de ajuda. Minha família está me perseguindo. Eles vão me machucar. Ele olhou para trás de mim, onde vi as luzes da propriedade ainda acesas. Entre, disse ele, e nunca ouvi palavras mais bonitas. Entrei no carro, e ele acelerou. Olhei pelo espelho lateral e vi meu pai e Brandon parados no portão, nos observando partir. Meu pai tinha o telefone na mão. Provavelmente ligando para os advogados. Para onde? Perguntou o motorista. Delegacia mais próxima, respondi. Preciso denunciar um crime. Ele me olhou com curiosidade, mas não fez perguntas, pelo que fui grata. 15 minutos depois, estávamos estacionados em frente a uma pequena delegacia em um vilarejo próximo. Obrigada, disse ao homem. Você salvou minha vida. Cuide-se, moça, respondeu ele, e partiu. Entrei na delegacia. Havia apenas um policial de plantão, um homem de meia idade que parecia entediado. Posso ajudar? Preciso reportar algo complexo, comecei. Minha família participou de um programa experimental ilegal há 28 anos. Eles me criaram como parte de uma experiência de transferência de consciência, e agora querem forçar um processo que vai apagar minha identidade. Ele me olhou como se eu tivesse 3 cabeças. Você está sob efeito de alguma substância, senhorita? Não. Olha, eu sei que parece loucura, mas tenho provas. Aqui. Mostrei a ele os artigos que tinha salvado, os posts do fórum, tudo. Ele examinou com ceticismo crescente. Isso é tudo teoria da conspiração da internet. Não há nada aqui que constitua um crime. Eles me trancaram. Me drogaram. Isso não é sequestro. Você é maior de idade? Tem algum ferimento visível? Alguma evidência de que foi mantida contra sua vontade além de sua palavra? Percebi com horror crescente que eu não tinha nada. Nenhuma prova concreta. Você não entende, disse, minha voz quebrando. Eles vão me apagar. Vão me transformar em outra pessoa. O policial suspirou. Olha, moça, parece que você está tendo problemas familiares. Talvez terapia seja uma boa ideia. Mas não posso prender ninguém baseado em. Ele gesticulou vagamente para o laptop. Teoria sobre transferência de consciência. A porta da delegacia se abriu. Meu coração afundou. Era meu pai, acompanhado de um homem de terno caro. Advogado, sem dúvida. Sarah, disse meu pai, sua voz carregada de falsa preocupação. Graças a Deus a encontramos. Estávamos tão preocupados. Oficial, disse o advogado, sou Marcus Brennan, representando a família Mitchell. Esta jovem sofre de um distúrbio psicológico. Ela parou de tomar sua medicação e teve um episódio. Isso é mentira, gritei. O advogado entregou papéis ao policial. Aqui estão os registros médicos. Diagnóstico de esquizofrenia paranoide, sob tratamento há 5 anos. Os pais têm procuração médica. Olhei os papéis e vi meu nome, mas tudo era falso. Tinha que ser. Isso é forjado. Eu nunca fui diagnosticada com nada. Mas o policial estava olhando os documentos com expressão séria. Pareciam legítimos. Porque provavelmente custaram uma fortuna para fabricar. Sarah, disse meu pai, se aproximando lentamente como se eu fosse um animal assustado. Vamos para casa. O Dr. Whitmore pode ajudar você a se sentir melhor. Não, recuei, mas o policial deu um passo entre nós. Senhorita Mitchell, seus pais têm documentação legal. Não posso impedi-los de levá-la. Você não entende. Eles vão me matar. Não fisicamente, mas vão acabar com quem eu sou. Soei histérica mesmo para meus próprios ouvidos. Vi a decisão se formar nos olhos do policial. Ele me via como louca. Como alguém que precisava de ajuda psiquiátrica, não proteção policial. Venha, Sarah, disse meu pai, estendendo a mão. Está tudo bem. Ninguém vai machucar você. Mas eu conhecia aquela voz. O tom condescendente. A falsidade por trás das palavras. Fiz a única coisa que pude pensar. Corri. Passei direto pelo policial surpreso, atravessei a porta e corri para a noite. Ouvi gritos atrás de mim, mas não parei. Não podia parar. Corri pelas ruas desertas do vilarejo, sem destino, apenas fugindo. Meus pulmões queimavam, minhas pernas doíam, mas o terror me mantinha em movimento. Finalmente, me escondi atrás de um container de lixo em um beco escuro, tentando recuperar o fôlego. Tirei o laptop da mochila. Ainda tinha bateria. Voltei ao fórum.
Tinha outra mensagem de Project Child Underline 7. Se a polícia não ajudar, você tem uma última opção. Entre em contato com a jornalista Rebecca Torres, do Connecticut Chronicle. Ela tem investigado o projeto Continuidade há anos. Ela vai acreditar em você. Havia um e-mail anexado. Com dedos trêmulos, escrevi para ela, explicando tudo, implorando por ajuda. Enviei e rezei. 1 hora depois, recebi resposta: encontre-me no Moonlight Diner na Rota 7. Estarei lá em 1 hora. Não fale com mais ninguém. Olhei meu relógio. 3h47 da manhã. Precisava me manter escondida por mais 60 minutos. Caminhei pelas sombras, evitando ruas principais, até encontrar o diner. Era um lugar 24 horas, com neon piscando e alguns caminhoneiros no balcão. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos escuros presos em um coque, estava sentada em uma cabine no fundo. Ela me viu e acenou. Rebecca Torres. Deslizei para o assento em frente a ela. Você é Sarah Mitchell, disse ela, não uma pergunta. Project Child Underline 15. Como você sabe sobre isso? Tenho investigado o projeto Continuidade desde que meu irmão, desde que ele passou pelo processo. Ele era Project Child Underline 3. Tinha 26 anos quando a transição ocorreu. Agora ele tem 42 e não se lembra de nada de sua vida original. Ele é completamente meu avô. Gestos, memórias, personalidade. Meu irmão desapareceu. Vi lágrimas em seus olhos e senti uma conexão instantânea. Ela entendia. Finalmente, alguém entendia. Preciso expor isso, disse. Preciso contar ao mundo. E vamos, prometeu ela. Mas primeiro, preciso que você me conte tudo. Cada detalhe. E depois vamos a público com isso. Mas Sarah, sua família tem poder. Dinheiro. Conexões. Eles vão tentar silenciar isso. Então precisamos ser mais rápidos, respondi. Passei as próximas horas contando a ela tudo. Ela gravou, tirou fotos dos documentos, fez anotações frenéticas. Quando terminei, o sol estava nascendo. Isso vai ser manchete, disse Rebecca. Mas você precisa se esconder. Eles vão procurar você. Ela me levou para um hotel barato em outra cidade, registrado em nome dela. Fique aqui. Não saia. Não ligue para ninguém. Vou começar a escrever a matéria agora. Deve estar publicada até amanhã. Fiquei no quarto claustrofóbico, assistindo noticiários mudos na TV, saltando a cada barulho. 24 horas depois, meu telefone, que Rebecca tinha me emprestado, tocou. Era ela. Está no ar. Primeira página online. A impressa sai amanhã de manhã. Sarah, você conseguiu. O mundo sabe. Abri o navegador com mãos trêmulas. Lá estava, projeto Continuidade exposto. Famílias ricas criaram crianças para transferência de consciência, sobrevivente conta sua história. Havia fotos, documentos, entrevistas com outras vítimas do projeto que Rebecca tinha encontrado ao longo dos anos. Era real. Era público. Estava segura. Nos dias seguintes, a história explodiu. Investigações federais foram abertas. Meus pais, Brandon e os responsáveis pelo projeto Continuidade foram indiciados. A opinião pública estava do meu lado. Recebi milhares de mensagens de apoio. Emma me ligou, chorando. Sarah, sinto muito. Sinto muito por tudo. Eu estava com tanto medo deles que não consegui te ajudar mais cedo. Você me ajudou quando importava, respondi. Você destrancocou aquela porta. Me salvou. 6 meses depois, o julgamento estava acontecendo. Sentei no banco das testemunhas e contei minha história para o tribunal. Vi meus pais lá, parecendo mais velhos, derrotados. Não senti pena. Senti justiça. O veredicto foi unânime. Culpados de múltiplas acusações, incluindo fraude, experiências humanas não autorizadas e conspiração. Foram sentenciados a 20 anos de prisão. Hoje, quase um ano depois, estou reconstruindo minha vida. Faço terapia 3 vezes por semana, lidando com o trauma. Emma e eu estamos reconstruindo nosso relacionamento. Ela deixou a família, cortou laços com meus pais e Brandon. Juntas, estamos aprendendo o que significa ser uma família de verdade. Quanto a Catherine, ainda sinto ecos dela às vezes. Uma preferência por chá Earl Grey. Um jeito de arrumar flores. Mas aprendi que essas coisas não me definem. Posso gostar de chá e ainda ser Sarah. Posso carregar fragmentos de outra vida e ainda ser completamente eu mesma. Porque no final, identidade não é só memória. É escolha. É a soma de cada decisão que tomamos, cada pessoa que amamos, cada luta que enfrentamos. E eu escolho ser Sarah Mitchell. Não Project Child Underline 15. Não um recipiente para a consciência de outra pessoa. Apenas Sarah. E essa Sarah é suficiente. Mais que suficiente. Alguns dias são difíceis. Acordo suando, sonhando que estou presa naquele quarto novamente. Ou pior, sonhando que acordei como Catherine, e Sarah desapareceu.
Mas então respiro fundo, olho ao redor do meu apartamento em Nova York, longe de Connecticut, longe daquela casa, e lembro que sou livre. Finalmente livre. Rebecca e eu ainda mantemos contato. Ela se tornou mais que uma jornalista que contou minha história, tornou-se amiga. Mentora. A irmã mais velha que eu nunca tive. Outras crianças do projeto Continuidade também entraram em contato. Formamos um grupo de apoio. Alguns passaram pela transição completa antes que pudessem ser salvos. Outros, como eu, escaparam a tempo. Todos carregamos cicatrizes, mas também carregamos esperança. A última vez que ouvi falar de meus pais foi através de Emma. Ela os visitou na prisão, algo que eu nunca poderia fazer, e disse que eles não demonstravam remorso. Ainda acreditavam que estavam certos. Que trazer Catherine de volta valia qualquer custo. Até mesmo o custo de sua própria filha. Essa é talvez a parte mais difícil de processar. Eles realmente acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Na mente deles, não estavam destruindo Sarah. Estavam restaurando Catherine. Como se uma vida fosse mais valiosa que outra simplesmente porque veio primeiro. Mas eu existo. Eu importo. E provei isso. Hoje trabalho como consultora para o comitê de ética que foi formado para prevenir que algo como o projeto Continuidade aconteça novamente. Falo em universidades, para turmas de bioética, contando minha história. Algumas pessoas me chamam de heroína. Eu não me vejo assim. Me vejo como sobrevivente. Olho pela janela do meu apartamento, vendo a cidade pulsar com vida lá embaixo. Milhões de pessoas, cada uma com sua própria história, sua própria luta para ser visto, ouvido, reconhecido como real. E penso em como é precioso isso. Existir. Ser você mesmo, sem pedir desculpas. Catherine Mitchell teve sua chance de viver. Ela viveu 72 anos cheios, teve filhos, construiu um legado. Ela não tinha direito a mais tempo roubando o meu. Pego minha xícara de chá Earl Grey, sim, ainda bebo, porque gosto, não porque ela gostava, e brinco com isso. Talvez eu seja um pouco das duas. Sarah e Catherine, entrelaçadas mas não fundidas. E talvez isso seja o que me faz única. Mas a escolha de quem sou, de como vivo, de qual vida construo, essa é só minha. Sempre foi. Sempre será. Meu telefone toca. É Emma. Oi, irmã, ela diz, e posso ouvi-la sorrindo. Quer jantar hoje? Encontrei um restaurante novo incrível. Adoraria, respondo, e pela primeira vez em muito tempo, sinto algo que pensei ter perdido naquele jantar de ação de graças terrível: esperança. Esperança de que podemos sobreviver ao trauma. De que podemos reconstruir. De que podemos, sim, ser observados, julgados, quase destruídos, e ainda assim emergir do outro lado, inteiros. Diferentes, talvez. Marcados, certamente. Mas vivos. Verdadeiramente, completamente vivos. Se essa história intensa e cheia de reviravoltas te prendeu do começo ao fim, você não pode perder as próximas confissões repletas de drama, segredos e revelações impactantes. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para não perder mais casos como esse que vão te fazer questionar até onde o amor familiar pode ir, e quando ele se transforma em algo muito mais sombrio.